Bem, agradeço as palavras do Padre Marcos, as palavras introdutórias. Para mim é uma alegria, estar aqui nesse primeiro congresso e, evidentemente, também poder visitar nosso apostolado, nossos fiéis e nossos sacerdotes, então, nessa cidade de Belém. Como o Padre Marcos mencionou, essa primeira conferência vai tocar a questão da liturgia, né? Então, nos inspirando em São Tomás. E digamos que na liturgia está contida a religião católica toda inteira, né? Nesses vários aspectos que serão tratados durante o congresso. Então, seja numa boa filosofia, em particular num bom entendimento do que é o homem, na sua natureza, nas suas faculdades, está evidentemente na liturgia a doutrina católica, na sua mais alta e perfeita expressão e transmissão, né, para os fiéis e mesmo para os não fiéis. Também na liturgia está contida a moral católica, no favorecimento das virtudes, no afastamento dos vícios, em particular, evidentemente, também com a graça. Então, a liturgia é verdadeiramente a vida da Igreja, não é? Então, é o que nos convém tratar nessa primeira conferência. Tem uma citação do Cardeal Pie, de que eu gosto bastante, que diz o seguinte: a questão social será resolvida pela questão religiosa, a questão religiosa será resolvida pela questão do culto. E nós poderíamos completar: a questão do culto será resolvida pela questão da missa, em última instância, que é o principal ato de culto dentro da Igreja. Evidentemente, o Cardeal Pie se refere à religião verdadeira, que é a católica, e se refere, portanto, ao culto católico. Então, nós vamos tocar um pouquinho essa questão do valor de um rito. Então, vamos, passo a passo, entender a importância de um rito. Eu peço desculpas por não ter uma apresentação, depois eu posso tentar providenciar para que o Padre Marcos transmita a todos. Bem, se nós vamos tratar do valor de um rito, nós precisamos, antes de tudo, definir o que nós entendemos aqui por um rito, não é? Então, o rito são as orações e os gestos, então verba, né, as palavras e facta, os gestos que circundam a essência do sacramento. Então, é isso que nós entendemos como rito aqui, as orações e os gestos que circundam a essência do sacramento. Porém, o rito não é somente essas orações ou esses gestos soltos, mas também dispostos com uma dada ordem, não é? Então, isso é que vai nos definir um rito. As orações e os gestos dispostos em uma dada ordem e que circundam a essência do sacramento. Então, trata-se aqui nessa nossa breve conferência de saber qual a importância do rito e como valorar um rito, como reconhecer um valor maior ou menor de um rito. Porque, de fato, muitas vezes a gente considera apenas a essência do sacramento. Por exemplo, na missa, ela é válida, tem as palavras da consagração pronunciadas sobre o pão e o vinho por um ministro validamente ordenado, então basta. Então, muitas vezes nós temos de um lado a essência do sacramento e do outro, pura e simplesmente, a devoção do padre, né? Aquele padre é muito devoto, então eu vou à missa dele, e se esquece, no final das contas, todas as cerimônias, todos os gestos e orações dispostos pela Igreja
e que não dizem respeito à devoção do padre e que não são a essência do sacramento. E tudo isso tem uma importância muito grande, como nós vamos ver. E claro, se trata aqui também na nossa conferência até mesmo de saber se os ritos podem ter um valor diferente diante de Deus e para a nossa alma. Bom, antes de passarmos ao rito que circunda os sacramentos, vamos nos lembrar brevemente o que são os sacramentos, né? Nunca custa lembrar, a repetição é a mãe do aprendizado, como diz o velho adágio latino. Bom, então o sacramento, e como diz São Tomás, e como vai dizer também de forma direta e simples o catecismo, é um sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos percorrer rapidamente cada um desses elementos, né, dos sacramentos. Então, o sacramento é sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pelo primeiro termo da definição, que é sinal. O sacramento é um sinal. Então, um sinal é algo que indica outra coisa que nos é menos acessível diretamente. Então, o sinal vai nos indicar uma outra coisa que nos é menos acessível diretamente. Então, nós temos vários tipos de sinais na nossa vida cotidiana. Tem o sinal de trânsito, por exemplo, que vai me indicar se eu posso seguir em frente ou não, sem que eu precise necessariamente ver todos os detalhes, né, da rua. Claro, a prudência nunca é demais no trânsito, mas o sinal vai me indicar uma coisa que eu teria menos acesso ou mais dificuldade para saber sem a utilização desse sinal. Ou, por exemplo, um sinal natural, a fumaça é o sinal de um calor mais intenso, né? Ou como se diz, a fumaça é sinal de fogo. E esses sinais que nós temos no nosso cotidiano podem ser sinais naturais, quer dizer, que vêm da própria natureza das coisas, como a fumaça é sinal do fogo. Podem ser sinais convencionais, que o vermelho signifique pare, não está na natureza do vermelho. Que o verde signifique vá em frente, não está na natureza do verde. Que o amarelo signifique pisa um pouco mais porque vai fechar, não está na natureza do amarelo, né? Agora o amarelo diga atenção, vai fechar, diminua a sua velocidade. Bom, então é um sinal convencional decidido pelos homens, por convenção humana, certo? E pode haver também um sinal misto, que é em parte vem da natureza e em parte é estabelecido convencionalmente. Os sacramentos, bom, sem entrar aqui, né, na teologia dos sacramentos de maneira mais profunda, é só uma passagem para o nosso tema principal. Os sacramentos são sinais mistos, né? Tem algo na natureza deles que indica o que vai acontecer sobrenaturalmente, que indica o que vai acontecer na alma, mas é uma decisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um sinal misto, o sacramento é um sinal misto. Assim também no cotidiano, a palavra é um sinal do nosso pensamento. A palavra deixa transparecer aquilo que está na nossa inteligência, né, os conceitos e os juízos e os raciocínios que fazemos com a nossa inteligência. Os sacramentos, então, por palavras e gestos, são sinal da graça de Deus. Eles significam algo sobrenatural. Então, no batismo, a água naturalmente ela purifica, e Nosso Senhor quis que a água fosse utilizada no batismo para significar a purificação da alma do pecado original. Então, o rito do batismo, com a água e as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são um sinal da purificação
interior. E assim diz São Tomás, né? Na terceira parte da Suma Teológica, na questão 60, artigo 2º, os homens se servem de sinais para, por meio do conhecido, chegar ao desconhecido, ao que é desconhecido mesmo ou menos conhecido. Bom, digo eu aqui, não é o único caminho, mas um caminho possível em algumas coisas, os sinais, não é? Por onde, diz São Tomás, propriamente se chama sacramento ao sinal de uma coisa sagrada que diz respeito aos homens. Isto é, propriamente se chamará sacramento, no sentido em que agora falamos, o sinal de uma coisa sagrada enquanto santificadora dos homens. Né? Então, o sacramento é um sinal de uma coisa sagrada, sobrenatural e que santifica os homens. Bem, o sacramento é um sinal sensível. Bom, sensível quer dizer que pode ser percebido por pelo menos um dos sentidos externos, né? Visão, tato, olfato, paladar, audição. Por pelo menos um dos 5 sentidos externos. E São Tomás diz que os sacramentos são um sinal sensível em razão da sabedoria divina. Diz ele, a sabedoria divina provê a cada coisa conforme a natureza desta. Por isso diz a Escritura que a sabedoria divina dispõe tudo com suavidade. Donde a expressão do Evangelho deu a cada um segundo a sua capacidade. Ora, é connatural ao homem chegar, por meio das coisas sensíveis, ao conhecimento dos inteligíveis. Então, a nossa natureza, corpo e alma, é feita de tal forma que o que nós conhecemos passa antes pelos sentidos. É um adágio escolástico, né? E princípio da filosofia de São Tomás, quanto ao conhecimento humano, justamente isso. Tudo que está na inteligência passou antes pelos sentidos. Não há nada da inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos. Nihil in intellectu nisi prius insensibus. Bem, então, é connatural ao homem chegar, por meio das coisas sensíveis, ao conhecimento das coisas inteligíveis, né? E também das coisas espirituais. Então, continua São Tomás, o sinal é algo pelo qual alguém chega ao conhecimento de outra coisa. Assim, pois que as coisas sagradas significadas pelos sacramentos são certos bens espirituais inteligíveis, pelos quais o homem se santifica, resulta, por consequência, que a significação do sacramento se faça mediante certas coisas sensíveis. Então, os sacramentos são coisas sensíveis para que a gente compreenda melhor o que vai ocorrer na nossa alma, a ação da graça na nossa alma, porque assim procede a nossa inteligência. E nós podemos ver, dentro da sabedoria divina, outras razões para que os sacramentos sejam sensíveis. Uma outra razão, além dessa razão, né, da natureza humana e de como nós conhecemos, partindo do sensível ao abstrato, está também o fato de que Deus coloca o remédio onde está grande parte da enfermidade. Então, uma das feridas do pecado original é justamente na nossa sensibilidade, né, chamada a ferida da concupiscência, a desordem das nossas paixões, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, Deus vai colocar o remédio onde está grande parte da enfermidade. E, finalmente, um outro motivo para que os sacramentos sejam algo sensível é que, sendo algo sensível, isso permite que nós nos reunamos em torno dos sacramentos, na sua realização, na sua recepção, e com isso nós podemos prestar um culto social a Deus. Não socialista, mas social, ou seja, em sociedade. Podemos prestar um culto em sociedade a Deus.
Porque nós devemos cultuar a Deus com toda a nossa natureza, e nós somos não só indivíduos, mas somos também animais sociais. Assim fomos criados por Deus, porque precisamos da sociedade para viver de modo perfeito. E não basta sequer a primeira sociedade, que é a base de todas as outras, a família, é necessário que haja a união das famílias, a convivência entre as famílias, formando assim a sociedade civil. Então, o sacramento ser algo sensível permite que nós cultuemos Deus em sociedade. E isso é de suma importância. Bem, então o sacramento é sinal sensível. Dentro desse aspecto de sinal sensível do sacramento, passando muito rapidamente, nós temos a matéria e a forma, né, na essência do sacramento. Para que o sacramento se realize, eu preciso da matéria e da forma. A matéria é o que tem de menos determinado, é a água, é o óleo, é a imposição das mãos, né? E a forma é o que vai dar, a forma, o que vai determinar essa matéria. Essa água, ela está sendo usada em que sentido? Para quê? Para purificar. Então, a forma são as palavras, no caso do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te purifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma purificação espiritual feita em nome da Santíssima Trindade. Então, em todo o sacramento, eu tenho a matéria e a forma. E se houver defeito, né, na matéria e na forma, esse defeito pode ser tal que torna o sacramento inválido. Como celebrar a missa com um pão que não seja de trigo, um pão de cevada, por exemplo, né? Ou com suco de uva, etc. Então, seria inválido. Ou então, nas palavras, né, pronunciadas, terminar mudando, que já não significa mais, né, o próprio sacramento. Bom, além disso, para o sacramento ser válido, é preciso um ministro devido, né? É preciso um ministro devido, que, no batismo, em caso de emergência, qualquer um pode batizar. O ministro ordinário é o padre, atualmente também o diácono, né? Em situações emergenciais, qualquer pessoa pode, inclusive, batizar. Bom, Eucaristia, confissão, extrema unção, o ministro é o sacerdote, né? Ou acima do sacerdote, o bispo, evidentemente. A crisma, o bispo, com autorização do bispo, também um padre, né? O ministro extraordinário da confirmação. Ordem, o bispo. E matrimônio, os próprios nubentes, né? Que se conferem o sacramento do matrimônio. E também a intenção. Para que o sacramento seja válido, é necessária a intenção de fazer o que faz a Igreja de Cristo. E, sem entrar também nesse detalhe, basta essa intenção de querer fazer o que faz a Igreja de Cristo. Ainda que o ministro ache que a Igreja de Cristo queira fazer outra coisa do que ela realmente quer. Por exemplo, se um padre vai rezar a missa querendo fazer o que faz a Igreja de Cristo, mas ele acha que para a Igreja de Cristo, na cabeça dele, a Eucaristia é somente um símbolo e não é realmente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Pouco importa, esse sacramento vai ser válido, certo? Então, claro, a Igreja coloca essa intenção assim para diminuir também a subjetividade no que diz respeito à validade dos sacramentos. Então, a intenção de fazer o que faz a Igreja. E, como eu digo, estamos aí passando rapidamente, né, só para relembrar alguns pontos essenciais do sacramento. O sacramento, ele tem uma causalidade que é chamada ex opere operato. Então, em virtude da própria obra realizada. O sacramento, quando ele tem a matéria, a forma, o ministro, a intenção, ele causa a graça. Em virtude da própria obra realizada. Diferentemente de um sacramental, que vai nos dar alguma graça na medida das nossas disposições.
né? A graça vai ser efetivamente dada na medida das nossas disposições. Aqui no sacramento não, a graça é dada. Ela é dada, sempre. Claro que o quanto nós vamos receber vai depender da nossa disposição. Então, uma diferença que pode parecer um pouco sutil, como sacramentais, mas é uma diferença bastante pronunciada. A graça é dada. E aí nós vamos receber em conformidade com a nossa disposição. Então, suponhamos que na Eucaristia seja dada 1 litro de graça. Então, o sacramento é realizado, essa graça é dada. Agora, o quanto nós vamos receber depende da minha disposição. Posso ter disposição de 900 ml, posso ter uma disposição de 500, de 100, de 50, de 10, de 1, ou não ter nenhuma disposição, seria receber em pecado mortal, né? Nesse caso, o que seria um outro pecado mortal, evidentemente. Bom, essa causalidade do sacramento vai ser importante para a gente entender o valor de um rito, né? Porque para um sacramento é muito importante a minha preparação antes de receber o sacramento. É mais importante a preparação para o sacramento do que a ação de graças depois do sacramento recebido. A ação de graças é importantíssima, e a igreja reitera isso, os padres reiteram isso, né? Em particular a ação de graças depois da comunhão, né? Depois da missa. Mas ainda mais importante do que a ação de graças é a preparação para os sacramentos. Porque eu recebo a graça do sacramento no momento em que eu recebo o sacramento. E, portanto, eu vou receber tantas graças na medida da minha disposição. Então, é muito importante a preparação para o sacramento. E claro, já antecipando um pouquinho, que o rito de um sacramento, o rito da missa, por exemplo, o rito do batismo e os outros ritos da igreja em torno do sacramento, são em grande medida para preparar a alma para receber a graça. Então a gente já pode entrever aí a importância do rito, né? Como preparação para a graça. Bem, então, depois dessa nossa breve passagem, né, sobre os sacramentos, vamos começar a entrar um pouquinho no que nos interessa mais nessa nossa conferência. Bom, nos sacramentos nós podemos considerar 2 aspectos principais. O culto a Deus, que a gente mencionou, e a graça que se recebe. Então, são os 2 elementos que nós podemos considerar nos sacramentos. O culto a Deus e a graça que se recebe. São Tomás diz, na tercia pars, né, na terceira parte da Suma, na questão ainda 60, artigo 5, ele diz: no uso dos sacramentos, 2 coisas podemos considerar: o culto divino e a nossa santificação. Dessas, a primeira diz respeito ao homem em relação a Deus. É o homem que presta o culto a Deus. E a segunda, nossa santificação, diz respeito a Deus em relação ao homem. É Deus que nos santifica, Deus que nos confere a graça. Bom, então, o rito em torno dos sacramentos, em torno da essência do sacramento. Então, a essência do sacramento é a consagração na missa. No batismo, é a água derramada, com as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derramada sobre a pessoa, evidentemente. Na crisma, é a imposição das mãos, com a unção feita na testa, com o bispo dizendo: Signo te, signo crucis, eu te marco, eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ordem, é a imposição das mãos com as palavras, e assim por diante. Então, essa é a essência do sacramento, a matéria e a forma, então, com o ministro e a intenção. O rito em torno da essência do sacramento deve levar em conta esses 2 aspectos e favorecer esses 2 aspectos:
o culto a Deus, de um lado, e a nossa santificação, de outro. Bom. E São Tomás reitera isso, né? Na Tertia Pars, questão 63, artigo 1. Como é patente, como é evidente, a partir do que foi dito anteriormente, de São Tomás, os sacramentos da nova lei se ordenam a duas coisas. São remédios contra o pecado e aperfeiçoam a alma no que diz respeito ao culto de Deus. Bom, então, esses dois aspectos. E a gente tem que entender que o culto a Deus é uma profissão de fé. Nós cultuamos a Deus de acordo com aquilo que Ele nos deu e de acordo com aquilo, com a revelação divina, a única verdadeira, a católica. Então, no fundo, o culto somos nós que prestamos a Deus, mas com aquilo que Ele nos deu. Como a gente diz na missa, após a consagração, de tuis dones, né, dos teus próprios dons. Nós damos a Deus os próprios dons que Ele nos deu no final das contas. Então, São Tomás vai dizer que o culto é uma certa profissão de fé, uma certa declaração de fé. Né? Ele vai dizer isso na mesma questão 63, da terceira parte, artigo 4. Falando do caráter, né, sacramental, ele diz que o caráter sacramental se ordena às coisas do culto divino. Como sabem, bom, 3 sacramentos imprimem caráter. O batismo, para recebermos as coisas divinas, para recebermos outros sacramentos, então temos que ser batizados. Então, uma participação, né, certa participação no sacerdócio de Cristo, para receber as coisas sagradas, o batismo. Na crisma, vai além, é para defender as coisas sagradas. Defender primeiro em nós mesmos, né? Quando a gente fala defender as coisas sagradas, todo mundo já pensa em pegar um escudo, uma espada e partir para a Terra Santa. Mas não, em primeiro lugar é defender em nós mesmos, na nossa alma, para que nós perseveremos e possamos progredir na vida espiritual e depois propagar no nosso ambiente em primeiro lugar. Então, uma participação no sacerdócio de Nosso Senhor, tocando o culto divino para defender as coisas sagradas. E, finalmente, claro, o sacramento da ordem imprime o caráter sacerdotal. E esses 3 caráteres, né, sacramentais não mudam só no grau, são de natureza diferente. E na ordem é para confeccionar as coisas sagradas, realizar os sacramentos e administrá-los. Né? Bom, então, o que nos interessa aqui é isso que diz São Tomás, que o culto divino é uma certa protestatio fidei, é uma protestação da fé, uma declaração, uma manifestação da fé, uma profissão da fé mediante sinais exteriores. Então, o culto, o rito, deve manifestar a fé e de maneira clara, evidentemente. Bom, então, no culto nós devemos exprimir a fé e o que é coerente com ela. Bem, como considerar então o valor de um rito? O rito será tanto mais perfeito, quanto mais ele auxiliar o sacramento a atingir a sua finalidade. Então, as orações, as palavras, os gestos, né, as cerimônias que estão em torno do sacramento, então tudo isso terá um valor tanto maior, quanto mais auxiliar o sacramento a atingir a sua finalidade, que é o culto a Deus de um lado, manifestar a fé e santificar a alma. Então, um rito, essas cerimônias, palavras e gestos que estão em torno da essência do sacramento, terão um valor tanto maior, quanto mais expressarem a fé, de modo que ajude o homem, né? E quanto mais também santifique a alma. Bem, e São Tomás vai fazer algumas considerações sobre esses ritos, né?
E ele faz essas considerações a propósito do batismo, mas nós podemos aplicar essas considerações a todos os outros sacramentos. Então, São Tomás vai dizer sempre na mesma terceira parte da Suma Teológica, questão 66, artigo 10. Ele vai dizer o seguinte: entre os elementos do batismo, uns são de necessidade para o sacramento e outros fazem parte de uma certa solenidade do mesmo. Então, no batismo, você tem aqueles elementos que são de necessidade para o sacramento, que são a essência do sacramento, a água derramada sobre a pessoa e as palavras do batismo, e outros elementos fazem parte de uma solenidade do mesmo, são os ritos em torno da essência. Bom, ele vai dizer, da necessidade para o sacramento são a forma, né, a causa principal do sacramento, o ministro, causa instrumental, o uso da matéria, isto é, a ablução com a água, que designa o efeito principal do sacramento. Todas as demais práticas, quer dizer, que vão além dessa essência do sacramento, todas as demais práticas que a Igreja observa no rito de batizar constituem uma certa solenidade do sacramento. E essas práticas são feitas por 3 razões, diz São Tomás. Então, São Tomás vai dizer, esses ritos estão ali por 3 razões. Primeiro, diz São Tomás, para despertar a devoção dos fiéis, a reverência para com o sacramento. Então, o primeiro motivo para o qual esses ritos estão ali é para despertar a devoção dos fiéis e a reverência para com o sacramento. Continua São Tomás. Pois, se fizesse simplesmente a ablução com a água sem solenidade, facilmente pensariam alguns que se tratasse de uma ablução comum. Depois nós vamos desenvolver um pouquinho cada um desses aspectos. Então, primeiro, para despertar a devoção dos fiéis e a reverência para com o sacramento. Para isso estão ali esses ritos em torno da essência do sacramento. Segundo, para a instrução dos fiéis. Então, esses ritos estão ali, nos diz São Tomás, para instruir os fiéis. Pois os simples e iletrados devem ser ensinados mediante sinais sensíveis. Claro, todo mundo precisa ser instruído mediante sinais sensíveis. Mas quanto mais limitada a inteligência, ou quanto menos prática, né, ela tem, a pessoa tem na sua inteligência, no exercício intelectual, mais ela precisa de elementos sensíveis para compreender melhor. Né? Bom, então, segundo, para a instrução dos fiéis, pois os simples e letrados devem ser ensinados mediante sinais sensíveis, por exemplo, por pinturas e meios semelhantes. Né? Então, esses elementos, esses ritos, gestos e palavras em torno do sacramento, da essência do sacramento, servem para a instrução dos fiéis. E assim, por tais práticas sacramentais, ou se instruem ou são solicitados a procurar saber o significado desses sinais sensíveis. Então, todas essas cerimônias, né, em torno da essência do sacramento, ou vão instruir diretamente, ou vão provocar a pessoa a querer saber o que elas significam, numa sã curiosidade, para poder entender melhor o que é o sacramento. Então, diz São Tomás, além do efeito principal do sacramento, outras coisas devem se saber sobre o batismo. E para isso foi conveniente serem manifestadas por certos sinais exteriores. E a terceira razão que dá São Tomás para esses ritos é porque as orações, bênçãos em práticas semelhantes coíbem no batismo o poder do demônio de impedir o efeito sacramental. Então, São Tomás fala aqui especificamente, né, do batismo, mas a gente pode alargar um pouco isso. No fundo, essas orações, bênçãos, práticas, né, cerimônias e ritos, têm o poder de alcançar graças de Deus, né, para frear a ação do demônio e, claro, para dispor bem a nossa alma. São espécies de sacramentais, como a gente vai ver.
Bom, então vamos considerar um pouquinho mais cada um dessas 3 razões, né, para esses ritos em torno da essência do sacramento. Primeiro, a solenidade, né? Então, para favorecer a reverência devida, o respeito devido. De fato, como diz São Tomás, se a gente tivesse simplesmente a essência do sacramento, a gente não levaria o sacramento a sério, né? E é por isso também que, muitas vezes, né, para se visitar uma pessoa importante, uma audiência, né, sobretudo, antigamente, uma audiência com um bispo ou com um papa, você passava por várias etapas para poder reconhecer que ali estava uma pessoa importante, relevante, né, e criando um certo respeito, uma reverência devida à pessoa. Então, também com o sacramento, né, existe assim uma preparação da nossa alma, da nossa inteligência, das nossas disposições, para que a gente possa reconhecer que ali está algo verdadeiramente sobrenatural, né? E no fundo um mistério, né? Algo que é incompreensível para a nossa simples razão abandonada a si mesma. Então, esses ritos vão dar esse elemento de solenidade que vai permitir a reverência, o respeito devido. Se eu simplifico muito a liturgia, essa reverência se perde, né? Se eu diminuo muito os ritos em torno do sacramento, essa reverência vai se perder e a gente vê isso na prática. Bem, então, o rito deve favorecer a reverência, deve nos colocar em nosso devido lugar diante de Deus, de tal forma que a gente possa reconhecer o caráter sagrado do sacramento, reconhecer a soberania de Deus. Então, o rito está ali para evitar a banalização do sacramento, né? E como dissemos, uma simplificação muito grande da liturgia leva à irreverência e à banalização. Então, o rito terá tanto valor quanto ele leva a essa reverência ordenada. Uma reverência que não nos afasta do sacramento, mas que nos leva a ele, que nos aproxima dele com a devida disposição de alma, de saber a grandeza do que vamos receber. E se temos nessa alma a reverência, né, esse bom temor de Deus, um temor filial, né, Timor Domini initium sapientiae, o temor de Deus é o início da sabedoria. Se nós temos essa reverência na nossa alma, nós prestaremos devidamente o culto a Deus e vamos dispor melhor a nossa alma para receber os frutos do sacramento, os 2 elementos, né? Os 2 aspectos do sacramento. Então, isso com relação à solenidade. Com relação à instrução dos fiéis. A essência do sacramento, e digamos, a realização do sacramento, ocorre em um instante. Quando se conclui a forma, né, unida à matéria, o sacramento está realizado. Então, é algo sobrenatural, né, então, que sobrepassa a nossa natureza e que se realiza em um instante. Nós não podemos compreender o sacramento se a gente fica apenas nesse instante. Então, o rito em torno do sacramento é um desdobramento da essência do sacramento, antes e depois, como preparação para o sacramento e mostrando também os efeitos na alma desse sacramento. Mostrando qual deve ser a nossa disposição depois desse sacramento também, para que ele continue a dar os seus frutos. Então, o rito em torno da essência do sacramento é um desdobramento da essência do sacramento. Deve haver gestos e palavras para que melhor se entenda o que ocorre no instante em que o sacramento é realizado. Então, o rito em torno do sacramento é que explica, desdobra o sacramento para que possamos entender. Desdobra, de fato, como se desdobrasse um tecido para mostrar o que está ali contido,
efetivamente. Daí a insistência da Igreja na sua tradição com as palavras e os gestos na liturgia e mesmo com repetições na liturgia, como repetindo as mesmas palavras de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, porque a repetição é a mãe do aprendizado, e porque a repetição, quando se trata de algo espiritual, não é algo que cansa, mas a repetição nos permite aprofundar e compreender cada vez melhor aquilo, e, portanto, nos dá alegria na alma. Precisamente no movimento litúrgico, nos seus desvios, consideraram-se as repetições como algo inútil, o que é contra uma boa filosofia, contra uma boa pedagogia. Claro, também não se trata da repetição pela simples repetição, mas a repetição que leva ao aprendizado. Então, por exemplo, o ofertório da missa foi tirado porque ele era como uma repetição, um dublê, diziam, do cânon. E assim foi tirado e substituído pela apresentação dos dons no rito novo, no rito de Paulo VI. Bom, a instrução pelas orações e pelos gestos, ou seja, pelas palavras e pelas cerimônias, nos sacramentos, na missa, de modo particular, essa instrução é importantíssima. Compreendendo melhor o que é o sacramento, podemos prestar melhor o culto devido a Deus e podemos nos preparar melhor para receber o sacramento. Se eu entendo melhor o que é, então vou cultuar melhor a Deus e vou me preparar melhor para receber o sacramento, receberei consequentemente mais graças, vou me santificar mais. Bom, e nessa explicação contida nos ritos da Igreja está a explicação, está a fé da Igreja, nessa explicação está a fé da Igreja. Nessas palavras e gestos, no rito está a fé da Igreja. Como nós falamos, o culto é uma profissão de fé. Então, a fé, ela é transmitida primeiramente pela liturgia da Igreja. O culto a Deus se baseia na fé, ele é a manifestação da fé. E a disposição da nossa alma para cultuar a Deus, para receber os sacramentos, depende também, em grande parte, da fé. Bom, então, esses ritos, em torno da essência do sacramento, instruem a nossa alma, nos preparando melhor para cultuar a Deus devidamente e para recebermos a graça com maior abundância. E além disso, esses ritos são também sacramentais. São Tomás vai dizer, na mesma tercia pars da Suma Teológica, questão 61, artigo 3º, resposta à segunda objeção. É da essência do sacramento produzir o seu principal efeito, a graça, que perdoa a culpa ou supra algum defeito nosso. Ora, esse efeito não produzem as práticas do exorcismo, ele está falando aqui sempre do batismo, que apenas removem os referidos impedimentos. Por isso, essas práticas não são sacramentos, mas uns sacramentais. Então, todos esses ritos, cerimônias, gestos e palavras em torno da essência da missa, no fundo são sacramentais, que alcançam graças de Deus, que imploram graças de Deus, que suplicam graças diante de Deus. Bom, portanto, os ritos em torno do sacramento têm sua eficácia também como sacramentais. Bom, então, recapitulando, a gente tem que compreender que na missa e nos outros sacramentos, a Igreja quis que a essência do sacramento fosse cercada por várias cerimônias. Evidentemente, tais cerimônias permanecem acidentais em relação à essência da missa e dos outros sacramentos. Na missa, as palavras da consagração pronunciadas sobre o pão e o vinho. Todavia, acidental não quer dizer descartável ou sem importância. Que uma pessoa tenha um braço ou não tenha um braço é algo acidental.
mas faz uma considerável diferença. Que uma pessoa esteja com saúde ou não é acidental. Que uma pessoa tenha o uso da razão ou não é acidental. Então, algo acidental não é algo descartável, supérfluo. Não. A graça santificante é um acidente na nossa alma. Acidente, claro, aqui, num sentido filosófico. Bom, então, os acidentes, permanecendo sempre acidentes, são importantes, né? Um acidente é algo que pode estar ou não estar numa coisa sem a corrupção da natureza, sem que ela deixe de ser o que ela é, segundo a sua natureza. Então, que eu tenha um braço ou não, eu vou continuar sendo um ser humano. Que eu tenha o uso da razão ou não, né, eu vou continuar sendo um ser humano. Que eu esteja em estado de graça ou não, continuo sendo um ser humano, continuo com a minha natureza humana. Então, os acidentes, permanecendo sempre acidentes, são importantes, segundo diversos graus. As cerimônias que orbitam em torno da essência do sacramento são também importantíssimas, mesmo se elas são acidentais. Bom, então, como já dissemos, primeiro, para favorecer a devoção dos fiéis e a reverência ao sacramento, sem tais cerimônias, poderíamos pensar que se trata de uma simples ablução no batismo, por exemplo, algo sem muito valor, uma simples refeição, uma simples comemoração na missa. Segundo, essas cerimônias servem para a instrução dos fiéis. Os homens, sobretudo os mais simples, devem ser instruídos por sinais sensíveis para chegar às coisas espirituais e às coisas abstratas. Aristóteles diz: quanto mais uma pessoa é inteligente, menos ela precisa de exemplos concretos para entender as coisas. Então, ao contrário do que às vezes se pensa, simplificar a liturgia é justamente em detrimento dos mais simples. Prejudica os mais simples, que não vão conseguir entender diretamente a essência do sacramento, o que é a missa, o que é o batismo. Quanto mais simples a pessoa, mais ela precisa de elementos sensíveis. Então, por exemplo, o ofertório da missa, no rito romano tradicional, o ofertório da missa tridentina, explica o que se oferece na missa. Explica que é o corpo e o sangue de Cristo, e não o pão e o vinho. Recebei, Pai Santo, essa hóstia imaculada. Então, o padre ainda está naquele momento com um pedaço de pão na frente dele, mas ele já antecipa o que vai acontecer no momento da consagração. É o corpo de Nosso Senhor que vai ser oferecido. É o cálice da salvação que vai ser oferecido, o sangue de Nosso Senhor. Então, por essas cerimônias, os fiéis são instruídos ou levados a uma sã curiosidade para saber o que significa tudo aquilo em torno do sacramento. Então, a gente pode dizer com isso, que as reformas feitas na liturgia são, na verdade, elitistas, porque diminuem os ritos, diminuem as cerimônias, as orações, os gestos, e, consequentemente, se torna menos acessíveis, torna a liturgia menos acessível para os mais simples. E não tendo esses elementos, vão enxertar outros, vão bater palma, vão fazer outras coisas, ainda que não estejam previstos na reforma, faz parte da natureza humana, então vai preencher com alguma coisa sensível. Bem. Despojada de muitas cerimônias e gestos em símbolos, a liturgia torna-se muito abstrata, de difícil inteligência para as pessoas, que devem partir sempre do mais conhecido ao menos conhecido, do sensível ao abstrato e ao espiritual. Bem. E como nós vimos também, além desses dois aspectos, da reverência, do respeito e da instrução, nós devemos acrescentar que tais cerimônias, tais ritos são meritórios e podem nos alcançar mais graças. Sobretudo porque essas cerimônias não dependem dos méritos do padre. São Tomás, quando ele se pergunta se a missa de um bom padre é melhor que a missa de um padre ruim, ele diz que é preciso considerar duas coisas na missa: o sacramento em si mesmo e as orações que são feitas na missa pelos vivos e pelos defuntos. Quanto à essência do sacramento, a missa
desses dois padres, um bom e um ruim, é igual. Quanto à oração que se faz na missa, ela pode ser considerada de duas maneiras. Então, quanto ao rito, né, aos ritos feitos na missa, eles podem ser considerados de dois modos. Primeiro, enquanto a sua eficácia vem da devoção do sacerdote. E nesse caso, a missa do bom padre é melhor. Em segundo lugar, esses ritos podem ser considerados enquanto eles são proferidos pelo sacerdote na pessoa da igreja. Quer dizer, essas orações são feitas pela igreja. Antes de serem feitas pelo padre, individualmente, pessoalmente, elas são feitas pelo padre como ministro da igreja. E elas têm uma eficácia que não vem do padre da sua devoção particular, mas que vem da igreja. Essas orações são ditas in persona ecclesiae. A consagração é dita in persona Christi, e as outras orações em torno dos sacramentos são ditas in persona ecclesiae, na pessoa da igreja. E nesse caso não há diferença entre a missa do padre bom e do padre ruim. Bom, então, vamos tentar exemplificar um pouco. Se tiver eu celebrando uma missa e o Santo Curadás celebrando uma outra missa, quer dizer, o mesmo rito da missa. Então você está na dúvida em qual missa você vai. A consagração vai ser igual, a eficácia dos ritos em torno da essência do sacramento também vai ser igual, porque nós dois, eu e o Santo Curadás, estamos rezando in persona ecclesiae, na pessoa da igreja. A eficácia vem da igreja. E tem um terceiro aspecto, que é a devoção do padre. Aí eu recomendo que escolham a missa do Santo Curadás, que vai trazer mais frutos. Mas, muito mais importante do que a devoção do sacerdote é a santidade da igreja. Muito mais relevante do que a devoção do sacerdote é a santidade da igreja que diz essas orações. Se por absurdo eu e o Santo Curadás rezássemos missa em ritos diferentes, e o Santo Curadás rezasse por absurdo a missa num rito extremamente despojado, né, quem sabe eventualmente ambíguo, etc. Por absurdo. Aí eu recomendaria que escolhessem a minha missa, porque o valor das orações do rito, né, que vem da igreja e da santidade da igreja, tem um valor muito maior do que a santidade, do que a devoção pessoal do Santo Curadás, até porque a santidade dele vem da igreja, então que é maior do que a santidade dele. Bom, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Então não tem de um lado só a essência do sacramento, o sacramento é válido ou não, e de outro lado a devoção do padre. Tem o rito da igreja e a eficácia que vem do rito da igreja, que vem da santidade da igreja, que reza esses ritos, que faz esses gestos por meio do sacerdote. Então, as orações que circundam a consagração na missa têm um valor que independe dos méritos do padre. É o que se chama ex opere operantis ecclesiae, em virtude da igreja que opera, porque é a igreja que diz essas orações em primeiro lugar. Então, esses ritos, essas cerimônias têm um valor importantíssimo, que não depende da disposição subjetiva do padre ou dos fiéis, mas que depende unicamente da igreja e, evidentemente, da qualidade dessas cerimônias. Dois ritos têm necessariamente valores diferentes, não tem como. É a mesma pessoa,
à igreja rezando 2 orações diferentes, exatamente com a mesma disposição. Se eu, com a mesma disposição, faço 2 orações diferentes, o que na vida prática não é assim tão simples, né, de distinguir ou de aplicar, mas se eu exatamente com a mesma disposição rezasse 2 orações distintas, uma oração que é objetivamente mais perfeita vai ter mais valor. Então, a igreja, rezando 2 orações distintas, 2 ritos distintos, esses ritos têm valor diferente, necessariamente. Isso independentemente de questão de rito novo ou não. Bento XIV, em 1755, então numa encíclica chamada A Late Sunta, sobre a observância do rito oriental, então questão da volta de cismáticos orientais para a igreja, né? Ele dizia o seguinte: dado que o rito latino é o rito da Santa Igreja Romana e que essa igreja é mãe e mestra das outras igrejas, o rito latino deve ser preferido aos outros ritos. Disso se segue que não é lícito passar do rito latino para o rito grego. Claro que Bento XIV, né, como aplicando os princípios católicos, não obrigou os orientais a celebrarem no rito latino, né? Mas isso aqui é para deixar claro que sempre se considerou na igreja que havia diferença entre os ritos e no valor dos ritos, e que o rito romano era considerado o rito mais perfeito. Dado que o rito latino é o rito da Santa Igreja Romana e que essa igreja é mãe e mestra de todas as outras igrejas, o rito latino deve ser preferido a todos os outros ritos, em 1755. Então, os ritos da igreja têm um valor diferente. Bem, para além desse argumento, né, de autoridade, um rito pode ser melhor que o outro, ou porque tem mais cerimônias. Ah, padre, então vamos fazer um rito que dure o dia inteiro. Não, tem que ter cerimônias, mas de forma proporcionada e ordenada. Não se trata de fazer uma missa que dure, uma missa de domingo, uma missa cotidiana que dure 3 horas. Então, um rito pode ser melhor que outro, ou porque tem mais cerimônias, guardando sempre a medida devida, ou em virtude da qualidade dessas cerimônias. Quantidade e qualidade. Quantidade na medida em que favoreça a instrução, a solenidade, a devoção, né? E que nos mantém ali atentos, né, para receber as graças. Bom, é inegável que a missa tridentina tem mais cerimônias que rendem um culto devido a Deus. Pensemos em coisas simples, como todos os sinais da cruz, que são também sacramentais, são uma espécie de oração. As genuflexões, as inclinações, a elevação dos olhos, a posição das mãos, a mudança do missal de um lugar para o outro. Tudo isso são ritos que alcançam graça diante de Deus. Então tem mais cerimônias do que o rito novo. Sem exagero, sem se tornar enfadonha por isso. O que não favoreceria a devoção, não favoreceria a instrução. E é inegável também que a qualidade das cerimônias e das orações da missa tradicionais são superiores às do rito novo. Não. Porque nos foram forjadas ao longo dos séculos, né? No final das contas, se desenvolvendo desde os apóstolos, de maneira orgânica, nos vem da mão de Deus. Como eu falei, o culto a Deus a gente presta, mas daquilo que a gente recebeu de Deus, e não com aquilo que a gente fabricou, né? Como dizia o cardeal Ratzinger, né, a propósito do rito de Paulo VI, que é uma liturgia fabricada, né, no final das contas, saída da mão dos homens em muitas de suas partes.
Bem, então é inegável também que a qualidade das cerimônias, das orações, né, da missa tridentina que a qualidade dessas cerimônias e orações é excelente, né, e superiores ao rito novo. E, como a gente já falou também, o culto é uma profissão de fé, né, e na liturgia tradicional a fé é expressa de maneira perfeita, sem ambiguidade, sem omissões. Ela exprime a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, exprime o caráter de sacrifício da missa, em particular sacrifício propiciatório, quer dizer, para nos alcançar o arrependimento e depois o perdão dos pecados pelos vivos e pelos defuntos, né? Pelas almas do purgatório. Ela exprime, sobretudo no ofertório, a diferença entre o sacerdócio dos fiéis e o sacerdócio do ministro ordenado. Suas orações exprimem com clareza aquilo que é a missa e as suas finalidades, né? Suas orações são mais bem ordenadas e elas estão voltadas sobretudo para Deus e para o amor ao próximo, por amor a Deus, né? A ordem no rito romano tradicional, na missa tridentina, é clara: Deus é o centro. Pela própria língua utilizada, pelo latim, pela orientação do padre e dos fiéis, pelo silêncio, além, claro, das próprias orações e gestos. As referências às verdades e aos mistérios sobrenaturais são praticamente onipresentes: a Santíssima Trindade, a Encarnação. A integridade, a harmonia ou a ordem, a manifestação desses atributos fazem da missa tridentina mais bela. A beleza, justamente, se constitui por isso, né? Integridade, harmonia, ordem, proporção e a manifestação dessa integridade, dessa harmonia, dessa proporção. E a beleza é aquilo que agrada a uma faculdade que pode conhecer, aos ouvidos, aos olhos ou à inteligência. Então a missa tridentina, expressando a verdade, sendo mais bela porque íntegra e ordenada, é então mais agradável a Deus. Então a questão do rito da missa é uma questão importantíssima. Suas cerimônias são mais agradáveis a Deus e merecem diante de Deus mais do que na liturgia reformada, despojada de gestos, de sacramentais, de ordem, de integridade. Então, além do valor intrínseco do sacramento na missa, há esse valor extrínseco do rito, mas que é de suma importância, porque aperfeiçoa, torna mais perfeito o culto a Deus, torna mais perfeita a profissão de fé, nos alcança mais graças e nos dispõe melhor para receber o sacramento. Como nós falamos lá no início, na recepção dos sacramentos é mais importante a preparação que a ação de graças. Então, o rito tridentino, por todas essas suas qualidades e pelo seu rito riquíssimo, nos alcança graças para uma melhor preparação, favorecendo a devoção e nos instruindo, permitindo que assim nós conheçamos melhor o mistério e que o amemos mais profundamente, para que a gente possa se dispor mais perfeitamente para a graça do sacramento. O rito tridentino permite então, favorece e permite uma maior santidade. Traz uma grande abundância de graças, não só para os padres e fiéis que assistem à cerimônia, mas para todos os fiéis e todos os homens, no final das contas. Eis então a importância do rito, dessas cerimônias ditas em nome da Igreja. Essas orações têm valor imensamente superior ao valor que deriva da simples devoção pessoal de um padre. E esses ritos tocam a fé, como a gente falou, tocam o devido culto a Deus, tocam a fé e tocam a nossa vida espiritual, tocam a nossa santidade. Então esses ritos não são pouca coisa, ao contrário, são importantíssimos. Bom, e é por isso que o nosso Instituto existe como existe, com a exclusividade do rito romano tradicional, porque nós
entendemos isso e aderimos a isso e queremos efetivamente propagar isso. Para o bem das almas. Não é uma questão de apego sentimental, de preferência. Não é nem simplesmente só uma questão doutrinária, embora isso já bastasse, evidentemente. É uma questão mesmo de santidade. E as duas coisas não estão separadas, claro. Doutrina e santidade vão sempre juntas, né? Não se pode ser santo sem a verdadeira doutrina, e dificilmente se persevera na verdadeira doutrina se não se busca viver seriamente, santamente. Então nós podemos entrever nessa rápida conferência hoje a importância do rito, que circunda a essência dos sacramentos, que circunda a matéria e a forma dos sacramentos. E como esse rito toca então a alma de cada um de nós e toca no fundo a igreja e toca no fundo a sociedade inteira. Então, daí a importância, né, do nosso apostolado e também da adesão de cada um ao rito romano tradicional, a missa tridentina. Então, eu concluo por aqui essa primeira conferência.